A Web TV Santuário São Judas Tadeu passa a transmitir nesse momento Central Semana Santa. Classificação livre. Bom dia, queridos amados e devotos de São Judas Tadeu. Sexta-feira Santa, um dia de jejum, um dia de abstinência, um dia para unirmos a nossa vida à paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. E que bom que vocês estão nos acompanhando no nosso horário marcado, 11 da manhã, Central Semana Santa, para além do sofrimento. Hoje vamos falar sobre o tema: há sentido no sofrimento? Existe sentido no sofrimento? Então, logo mais, Tatiana Mano vai vir falar pra gente sobre esse tema que cada um de nós, vez ou outra, já enfrentou e enfrenta na vida, que é o sofrimento. Então, nós vamos aprender a sofrer, como nós podemos fazer para conseguir enfrentar o sofrimento de cabeça erguida e unindo o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. Hoje é um dia propício para a gente pensar nisso. Então, você que nos acompanha desde Domingo de Ramos, aqui nesse nosso programa, às 11 da manhã, Central Semana Santa, queremos te pedir para que você se inscreva no nosso canal. Olha, fiquei sabendo que tem muitas pessoas que estão nos assistindo desde domingo e ainda não se inscreveram no nosso canal. Então, tem um sininho aqui, ative, se inscreva também no canal, para que tudo que acontece aqui no nosso santuário você fique sabendo e fique por dentro de toda a nossa programação, de tudo que a gente oferece para cada um de vocês. E por favor, não deixe de dar o like, combinado? Também queremos pedir para que vocês nos sigam no nosso Instagram. Gente, tem muitos que ainda não nos acompanham e acabam perdendo tudo que a gente coloca lá. Tanto as programações de tudo que a gente faz aqui no santuário, como fotos e momentos que a gente vivencia aqui de oração, de celebração. Então, segue lá o nosso santuário no Instagram. O @ é São Judas Tadeu SP. Combinado? Quero ver vocês. E se vocês estiverem nos assistindo agora, vamos fazer o seguinte, a gente vai combinar nessa forma. Você pode tirar uma foto aí perto da sua TV ou fazer um print no celular. Não sei, eu quero ver quem vai ser o mais criativo ou a mais criativa. Marque o @ do Instagram na sua publicação, que nós aqui vamos fazer a republicação, o repost, para a gente saber quantas pessoas estão nos acompanhando na nossa Central Semana Santa. Combinado? Olha, hoje nós temos também mais o Explica Fé, aquele quadro divertidíssimo com Inês Teixeira e Frater Lislay, que mais um dia vão nos explicar sobre as nossas dúvidas de fé. Olha, então você que está aí nos assistindo, começando a fazer seu almoço, então fica até o final e não deixe de compartilhar esta nossa Central Semana Santa com aquelas pessoas que você acha que pode estar assistindo nesse momento ou quem sabe depois, para que muitas pessoas tenham acesso a tudo que nós temos preparado para cada um de vocês, tá bom? Então, você que quer saber também sobre a programação da nossa Semana Santa, temos um flyer que você pode adquirir na nossa secretaria paroquial. Sei que já está no fim, mas às vezes você vai passar por aqui hoje e ainda não sabe o que vai acontecer no sábado e no domingo. Pode pegar ou também entrar no nosso site ou nas nossas redes sociais, que eu sei que vocês já estão seguindo, para se informar de toda a nossa programação. E hoje, Sexta-feira Santa, temos a ação litúrgica, temos o Teatro da Paixão de Cristo com o Vivarte, o grupo de teatro Vivarte, mas no final eu explico mais um pouquinho, tá bom? Então, fiquem com a gente e agora nós vamos conversar um pouquinho com a nossa convidada especial de hoje. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Padre. Que alegria ter você aqui. Alegria toda minha. Obrigado por aceitar, viu? Eu que agradeço. Falar de um tema tão importante, tão complexo, tão dolorido para tantas pessoas, para todos nós, na verdade, não é mesmo? Sim. Então, gente, Tatiana Mano é cristã e psicóloga formada há 21 anos. Apaixonada pela mente humana, atua na área clínica,
com foco no amadurecimento da personalidade e sentido da vida. Então, mais uma vez, muito bem-vinda, Tatiana. Eu que agradeço, padre. Então, você já estuda o ser humano há 21 anos. Há 21 anos. E cada dia é uma descoberta diferente. Nós somos um mistério, não é mesmo? Um mistério a ser desvendado, um tesouro Verdade. a ser descoberto a cada alma humana que chega até nós. Acredito que o papel do psicólogo maior é esse, mesmo, descobrir o que cada ser humano tem de valioso dentro dele. Tá certo. E obrigado por vir hoje aqui conversar com a gente sobre esse tema. Eu que agradeço. Então, vamos lá, né? Hoje é Sexta-feira Santa, o dia que nós recordamos da entrega de Jesus por cada um de nós. O dia que ele morre na cruz por cada um de nós, por amor a nós. Então, diga para nós, é possível viver sem sofrimento? Eu acredito que não, né, padre? Uma vida sem sofrimento é impossível. Uma hora ou outra o sofrimento acaba batendo na nossa porta. Mesmo que você busque uma vida hedonista, que você só faça, hoje é muito propagado isso, eu faço o que eu tenho vontade, né? Você não é obrigado a nada. Uma hora ou outra o sofrimento vai bater na nossa porta. Ou por uma perda de alguém que a gente gosta, que a gente ama, ou a perda de um emprego, até uma vida mesmo motivada pelo prazer, o seu dinheiro pode acabar, né? O sofrimento, uma hora ou outra, ele vai bater. Para nós cristãos, é um fato consumado isso, né? É uma vida de cruz. Obviamente. A gente sabe que uma hora ou outra ele vem. Não existe uma vida com sofrimento, uma vida sem sofrimento. Existe vida. E o sofrimento faz parte dela. Faz. É intrínseco a nós, né? Não tem como viver sem sofrer, né? Se ainda alguém não sofreu, hora ou outra vai chegar, né? Eu não conheço alguém que não está sofrendo, que já sofreu ou que vai sofrer. E é uma coisa assim, a gente tem os momentos de refrigério, óbvio, mas o deserto chega. E não chega uma vez só. E a gente precisa aprender a sofrer. Então acho que essa nossa partilha é isso, né? Pra gente conseguir encontrar cada vez mais o sentido no sofrimento e aprender a enfrentar o sofrimento. Porque já que vamos sofrer sempre, então é preciso a gente saber enfrentá-lo, né? Tá certo. E, Tatiana, como você vê o contexto de dor e sofrimento na crucificação de Jesus? Quando Deus envia o seu filho, a gente sabe, por estudar, né, a vida de Cristo, que ele sabia o que ele ia passar. Então, Nietzsche fala uma frase, padre, que eu gosto muito. Quando a gente tem um porquê, né, a gente aguenta qualquer como. Verdade. E eu acredito que o que manteve Cristo firme ali foi o propósito maior dele. Ele sabia um porquê, né? Ele sabia o porquê dele estar aqui, o porquê ele ia passar por aquilo. Diferente de quando ele tá no Getsemane, que o anjo, ele pede para afastar o cálice, né? E o anjo acolhe ele, tranquiliza, porque ali ainda tinha um porquê, né? Então eu acredito que ele sabendo desse, porque ele foi suportando tudo. Então a crucificação para mim é a simbólica do seu propósito. Quando você o vive, você tem consciência daquilo que você precisa cumprir e aí você aguenta. É como uma mãe que padece por conta de um filho, assim como a Nossa Senhora, né, que também sofreu. A gente não pode esquecer o sofrimento dela diante daquele filho, porque enquanto ele esteve aqui, ele foi homem como nós, e ela como mãe, né? Então ela também sabia do propósito dela ter sido escolhida a mãe de Cristo, e ela também aguentou firme ali. Então o sofrimento dela, o sofrimento dele traz essa frase de Nietzsche muito no concreto para mim. Quando a gente tem um porquê, a gente aguenta qualquer como, ou todos os comos da vida. Verdade. E você fala algo que é muito real, muito verdade. Mesmo tendo um porquê, isso não significa que nós não vamos sofrer, porque Jesus pediu para que o cálice fosse afastado, mas no mesmo momento ele pede que a vontade de Deus seja feita, porque ele sabia que ele tinha sido enviado para cumprir o plano de Deus, né? Então não deixou de sofrer, mas assumiu a sua missão, na verdade. A logoterapia, ela traz essa visão pra gente muito clara, até algo nobre no sofrer, né? É uma convocação para esse crescimento. Então, quando você assume isso,
eu acredito que você viva ele com um pouco mais de maestria. Meu pai falava uma frase quando ele adoeceu que me marcou muito. As pessoas perguntavam para ele como ele estava e ele dizia: estou tentando carregar minha cruz com classe. Olha, né? E é verdade, né? Precisamos aprender a carregar nossa cruz. E você disse de fugir do sofrimento, né? As pessoas tentam a todo instante fugir, acabam caindo em uma vida de busca desenfreada por prazer, por consumo, acabam se tornando cada vez mais agressivas, justamente por não acolher para si a verdade da vida, que tem seus momentos de dor e de delícia, né? Sim. Não é só não tem uma vida só feita de coisas boas e nem uma vida só feita de coisas ruins. Sim, e eu acredito que a gente aprende a valorizar o momento bom porque a gente passa pelo ruim, pelo sofrimento. Verdade. Se fosse uma vida só de grandes alegrias... se transforma, né? O sofrimento nos ajuda. Nossa, que interessante. Tem muitos assuntos pra gente conversar. Mas aqui, eu queria saber de você. Jesus, quando estava lá na cruz, ele diz então para o Pai, para Deus Pai: por que me abandonastes? Como que a gente pode interpretar esse momento? Padre, quando a gente fala em dor, a gente pode pensar eu acredito em 2 tipos de dores. A dor física, que você se machuca, se corta, sofre um acidente, você tem lesões. E a dor espiritual, né? No Antigo Testamento, a dor espiritual fica muito claro como a dor espiritual pode reverberar na carne. Eu estudando há muito tempo atrás, vi as cenas dos judeus rasgando as vestes como uma manifestação daquela dor que ele sentia. Então era uma dor espiritual que ele precisava manifestar no corpo. Hoje a gente vê muito isso, é uma dor emocional que ela precisa fazer uma dor física para superar aquela dor espiritual que ela está tendo. Então, quando Jesus está na cruz e ele fala por que Deus o abandonou, eu acredito que ele tem essa junção da dor física, porque está todo flagelado, né? Apesar dele saber que aquilo ia render, era a rendição da nossa humanidade, que a gente precisava dele para se livrar dos pecados, para começar uma nova era, ele sofreu como homem, como eu e o Senhor, na pele, né? E aí, a hora que ele tá na cruz, que ele tem essa dor espiritual de abandono, que eu acredito que a gente, quando tá sofrendo, a gente sente isso também. Cadê Deus que não me tira daqui? Por que comigo? A gente tem essa vitimização de, por que comigo? Como se, por que não comigo? Quem sou eu, né? Se Cristo passou. Então eu acredito que nesse momento que ele clama, né, há essa junção da dor física com a dor espiritual. Então ele tá ali pro fato, ele já cumpriu todo o propósito dele. Aí cai naquela outra pergunta que o propósito dele já está findado, né? Já acabou. Então por que ele ainda tá lá? Aí a hora que ele clama, os relatos são que o céu se fecha e ele fala, está consumado, e ele sobe. Então é essa junção dessas 2 dores, e aí que entra o poder de Deus mesmo para nos acolher, né? Eu acredito que seja isso. Sim. Essa é uma leitura minha, particular. Que interessante, Tatiana. E você que já há 21 anos escuta a dor de muitas pessoas, você acha que esse sentimento de abandono é um sentimento comum de todos nós? Porque eu penso que muitos de nós, a gente acha que quando a gente está sofrendo, que ninguém está sofrendo mais do que a gente, ou que a gente é a única pessoa a sofrer no mundo. A gente acaba se tornando o centro, né? Você acha que esse sentimento de abandono é comum? Você que já há tantos anos escuta a dor do povo. Eu acredito que sim. É que a vida do cristão é um eterno exercício de prática. A fé não é uma... eu tenho fé. Todos os dias você vai praticando isso, vai alimentando a sua alma com a fé. Mas a gente é humano, né? Então também existe uma fantasia que quem segue os caminhos de Deus não vai passar, porque Deus vai nos livrar de tudo, né? E não é esse o princípio, porque se a gente tem o maior símbolo da história do cristianismo carregando uma cruz, quem somos nós, né? O que eu acredito, que eu falo muito nos meus atendimentos, é que
dor é dor, sabe, padre? Quando eu fiz faculdade há 20 e tantos anos atrás, eu lembro de uma professora que entrou na sala e falou assim, vai chegar gente sofrendo porque não tem o que comer para vocês. E vai chegar gente sofrendo porque perdeu a viagem para Nova York. Dor é dor. Dor dói em quem sente, né? Para nós que temos o exercício da gratidão, é muito difícil você ver como dor alguém que perdeu a viagem para Nova York, diante de alguém que está perdendo a fome. Mas dor é dor. Então, quando a pessoa está vivendo dentro daquela circunstância, daquela realidade, ela sofre aquilo. E a sensação de abandono vem de estar sozinha. Então, o exercício da fé é importante. Para quem é cristão é muito fácil trabalhar isso. Fácil não no sentido de aliviar o sofrimento, mas de saber que tem alguém que carregou uma cruz que olha por nós. Mas para quem não é, fica um pouco mais complicado, né? Então eu sempre falo como, ainda que se negue a paternidade espiritual, Jesus é uma referência humana acima de tudo, né? Ele sofreu, ele foi 100% homem, 100% Deus. Mas enquanto ele esteve aqui, ele foi como eu, como o Senhor. Então, se ele aguentou o que ele aguentou, nós também temos essa capacidade humana, intrínseca em nós, de aguentarmos. Sim. Então, a sensação de abandono vem. Aí você precisa ver aonde que você vai se apoiar. Eu acredito que em Deus é o caminho mais fácil. Sim, e no sofrimento a gente tem dificuldade de perceber que somos amados, né? Porque a gente fica preso em nós, né? E ali, a grande ausência que Jesus sentiu foi porque muitos o abandonaram também, né? Todos aqueles que o seguiram quando ele foi na cruz, praticamente ficou sozinho. Então, essa é a dor do sofrimento, né? De nos sentirmos abandonados. Mas Cristo conseguiu transcender essa realidade, de perceber que não, que ali era o momento em que o plano dele se cumpria. Sim. Então, igual eu falo, quando a gente percebe a nossa missão, a gente consegue ganhar forças para enfrentar. Eu acredito que a gente, quando tem consciência da nossa capacidade, né? Não que se torna fácil, mas você sabe que você é capaz de suportar. Existe uma historinha aí que o homem reclamava que a cruz dele estava muito pesada. Não sei se o senhor conhece. Não. E Deus leva ele na sala das cruzes. Então você pode escolher qualquer cruz. Qual cruz você quiser, você pode carregar. Então ele pegou a menor, ele punha no ombro, aquilo pesava. Ele pegou uma grande, fina, punha no ombro, aquilo pesava. Aí ele experimentou milhares. Daí ele pegou uma que ele pegou e falou assim, olha, essa dá pra eu carregar. Quando ele foi ver, era dele mesmo. Era dele. Olha só que interessante. Então é isso. Se Deus te deu aquele caminho, aquela cruz, como disse meu pai sabiamente, carregue-a com classe. Porque você é capaz. Consegue, exatamente. Nossa, que interessante. E, Tatiana, como você avalia a forma como o ser humano lida com as situações de dor na atualidade? Especialmente com a popularização das redes sociais, em que tudo é perfeito, tudo é... Olha, padre, eu que sou da época que não existia, né? Rede social. Nem quando eu tava me formando, a internet estava começando. Eu vi ela chegar. E hoje que eu vivencio de perto, né? Através dos atendimentos, até eu mesma uso. A gente vive a geração mais fragilizada de todos os tempos. A geração com mais recurso, né? Que não tocar de dedo na mão, a gente tem acesso a milhões de coisas. E estranhamente é a geração mais depressiva, ansiosa e suicida que a gente está vivendo. Então o que eu tento trabalhar muito nos meus atendimentos, e eu acho que falta, é uma hierarquização de valores, né? Então quando você tá se perdendo, né? Você tem os seus valores muito bem estabelecidos, você consegue lidar, né, com a consciência de que não existe perfeição, né, que aquilo que você vê numa rede social é um recorte muito bem recortado. Ninguém fica ali 24 horas, né? Você não sangra num lugar que você não tem acolhimento, que você não vai saber quem está realmente querendo te ajudar. Então, se você adquire valores e consciência de que aquilo é só uma fantasia, é um porta-retrato. Quando você vê uma foto da sua família num momento feliz, você olha aquela foto e você fala, meu Deus, mas por trás daquela foto tem toda uma vida acontecendo, toda uma realidade.
Então hoje tá muito difícil, porque a gente vive muito extremo, sabe? Ou é tudo muito relativo, ou tudo tem um peso enorme. Não há um equilíbrio. Então essa dificuldade de conscientização é o que mais tem pego. É o materialismo, né? É a busca do corpo perfeito, dos bens materiais, como se você só fosse ser feliz quando você tivesse essas coisas desta terra. Então a consciência de que às vezes a justiça não se faz aqui, de que você vai viver uma vida de muito sofrimento mais do que de alegria, te leva a entender que a vida é uma constante convocação. Então você está aqui para responder. A gente fala muito em terapia que a vida é socrática. Ela faz as perguntas e você tem que estar apto para responder. Nós que precisamos responder. Então é muito difícil. Hoje está muito difícil, principalmente com essa vitrine que são as redes sociais. Então, primeira coisa, estabelecer os seus valores. O que é um valor, né, padre? É algo inegociável para você. Sim. Não dá para negociar. Então, a partir dos seus valores, que podem ser desenvolvidos através das virtudes, tanto as teologais como não, as cardeais, mas você precisa ter isso muito bem estabelecido, porque o que eu falo sempre é mais importante você saber o que você não quer para sua vida do que o que você quer. Sabendo dizer não assertivamente, você vai tomando consciência daquilo que você quer semear na tua caminhada. E olhar para aquilo como um meio de trabalho, talvez divulgação do seu trabalho, compartilhamento de situações prazerosas, tudo bem, não tem problema isso. Mas saber que é só um recorte. Que a vida não é o Instagram, né? Não é o Facebook, não é o TikTok. Exatamente. Uma vez eu ouvi, Tatiana, uma frase, uma comparação muito interessante, que acredito que você conhece a história da Branca de Neve, em que tinha a bruxa que falava espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu, mais bela do que eu. E aí vi trazendo isso para as redes sociais. Instagram meu. Existe alguém mais belo, mais perfeito do que eu? Porque quando a gente tira uma foto, a gente escolhe a melhor. Ninguém tira uma foto do seu pior momento. Quando a gente tá feliz, a gente quer mostrar. Por quê? Porque no fundo a gente tá vazio e a gente quer compartilhar com as pessoas que a nossa vida não é só desgraça, não tem só sofrimentos, né? E o grande mal que eu penso é que as pessoas começam a se comparar. Eu olho para a vida do outro nas redes sociais e aparentemente a vida do outro é melhor do que a minha. Mas como você disse, é apenas um recorte do todo. A vida do outro não é aquilo que a gente está vendo numa parcela de segundos, numa foto. Vai adoecendo a alma, né, padre? Porque a gente fica se comparando. E outra, hoje a gente tem muitos recursos, então assim, é assustador o quanto as pessoas usam filtros, né? E aí chega na vida, na hora de você encontrar a pessoa pessoalmente, você vê que ela não é aquilo que ela posta, porque ela altera toda a foto, ela usa filtro que afina o nariz, que afina o rosto. Muda tudo a realidade. Muda, então a gente tem vivido um tempo de muito adoecimento emocional mesmo, da alma. Precisamos aceitar quem somos, né? E é um processo A beleza, é o que eu falo sempre, a beleza, ela é necessária. Quando a gente pensa em Deus, no divino, tudo que ele criou é harmonicamente perfeito, né? O mar, o céu, o universo, a natureza, ela tem uma harmonia bela por si só. A ordem, a hierarquia, elas têm uma beleza genuína. Então você cuidar da sua aparência não tem problema nenhum. O autocuidado até pra gente servir melhor, pra gente estar bem consigo. Agora, a deformação disso, a negação de quem você é para ser o que o outro é muito triste, muito triste. E o Espírito Santo só sopra naquilo que somos. Se a gente quer ser outro, não tem como o Espírito Santo nos impulsionar, porque ele tem que entrar na gente, e a gente precisa aceitar. Eu li uma frase esses dias que falava assim: o seu verdadeiro sucesso está quando você amplia a tua alma, o teu autoconhecimento, o teu crescimento. Não está no teu trabalho. Olha só. E é bem isso. Tá certo, Tatiana, que realmente essa nossa conversa tem muita profundidade, né? A gente poderia passar o dia inteiro aqui conversando. Mas vamos para mais uma pergunta. Como a gente pode contribuir para um mundo mais acolhedor? Amando, né, pai? Eu acredito que não tem outra saída. Quando a gente pensa no ser humano, né, vamos pensar assim.
o universo Deus criou, né? E se tem uma única coisa que não sofre alteração humana, é o funcionar do universo. Todos os anos a gente tem as 4 estações, as fases da lua, o nascer e o pôr do sol, né? Ele é perfeito e soberano, como Deus criou. Então, quando a gente pensa na pessoa humana, a gente pensa num resumo do universo, certo? E aí, esse resumo do universo, a gente carrega em nós essas 3 dimensões do universo: mineral, vegetal, biológica, né? E a psicológica. Que na mineral entra a questão dos temperamentos que a gente fala na terapia. Né? É um estudo que tem muitos livros católicos que estudam os temperamentos, que trazem isso na vida dos santos, dos apóstolos, né? Que são 4. Temos a parte biológica, né? Que é essa nossa biodinâmica, que a gente adoece, tem fome, sono, uma resistência fisiológica que independe de nós. A gente pode fazer um treino para que ela melhore, para que ela potencialize, mas isso também independe. A gente tem o corpo chama, grita por vontade própria dele. E essa parte psicológica que a gente fala constitui toda a nossa formação psíquica e cultural, onde a gente nasceu, como a gente foi criado, a maneira como a gente se desenvolve. E essa parte animal também, que faz parte do universo e é nossa também, os instintos, a afetividade, né? Então, o que nos diferencia do resto do universo que Deus criou? Essa capacidade de amar, essa transcendência. Porque o transcender humano só é humano. Só cabe a nós, o homem, né? O Viktor Frankl vai falar do homem, do Homo Patiens, que é o homem sofredor, porque a gente tem essa capacidade em nós, e essa capacidade vem aliada ao amor. Então, como que você pode ser acolhedor se você não tem a prática do amor, o exercício? Amor é um verbo que se fez carne. Então, ele é uma prática diária, uma decisão diária. Não tem como você acolher alguém se você não ama, se você não sabe o que é o amor. Jesus não ia atrás de ninguém. Ele também não queria saber se as pessoas eram ricas, pobres, homossexuais, viciadas, dependentes. As pessoas vinham até ele e ele acolhia. Ele amava, né? Ele orientava. Então, o amor, o acolhimento, que eu acredito que ele anda ali junto com o amor, ele vem com o saber dizer não, colocar limites, ajudar numa dificuldade. Esse o exercício. Então, não tem como a gente não praticar o acolhimento se a gente não sabe o que é amar. Não tem. E se a gente não olha a pessoa, né? Exato. Porque Jesus não olhava o pecado. Ele condenava o pecado, mas não amava o pecado. Ele amava a pessoa. Então, quando alguém se aproximava dele, ele enxergava uma pessoa. Um ser individual, com a sua singularidade, com as suas questões, né? Que hoje está muito deturpado, porque como temos a figura do amor, e há uma libertinagem em prol, né, disso. Deus ama, você que está condenando, Deus é amor, e como se isso fosse aceitando tudo. Não, né? Não. Ele foi muito claro quando ele fala para a adúltera, vai e não peques mais. Vai, não peques mais. Então a gente precisa ter isso. Por isso aí cai na outra questão dos valores, das virtudes. A gente tem isso muito concreto em nós, pra gente saber aquilo que errar é humano, mas você persistir no erro já não é. E você trouxe uma passagem que eu amo de paixão, que é da pecadora, né? A mulher adulta. E perceba todo o movimento de Jesus. Acho que cabe muito com essa pergunta de como a gente pode ser mais acolhedor. A gente está acostumado a já olhar para o outro e enxergar aquilo que ele tem de defeito, o seu pecado. Jesus não desconsiderou em momento nenhum que o que ela fazia era errado. Mas ele se aproxima, ele se rebaixa, ele se coloca no mesmo nível que ela, olha nos olhos, questiona todos ali se ninguém tem pecado, porque pecado todos nós temos. Ele mostra para ela que ninguém a condenou, ajuda ela a levantar. E no fim ele catequiza. A doutrina chega no final, vai e não peques mais. E assim, por isso que ele conseguiu roubar o coração daquela mulher.
e de fazer com que ela o seguisse com o coração inteiro, determinada, porque ele a acolheu. No seu momento de dor, de sofrimento, de uma vida sem sentido, ele a acolheu, mas não deixou de catequizar. A gente às vezes acha que a gente inverteu isso, a gente já começa com Não Peques Mais, e a gente perde esse primeiro momento que é a acolhida, é olhar para o sujeito, olhar para a pessoa. Então, se a gente já começa condenando, não peques mais, se a gente já inverte toda essa dinâmica de Jesus, como é que nós vamos conseguir ganhar o coração das pessoas para mostrar o Deus que nós acreditamos? Né? Sabe o que eu acho muito interessante, que eu vejo muito nos atendimentos? Existe uma inclinação muito maior para você valorizar os erros, né? Então, por exemplo, uma paciente minha que está fazendo um processo de reeducação alimentar. Aí ela passa 20 dias comendo direitinho e num dia ela tem um escape e come sem controle, descontroladamente. E aí ela chega na terapia e fala assim pra mim: ai, Tati, não dá, eu não consigo. Então ela anula todos aqueles 20 dias, por exemplo, que ela conseguiu manter e foca naquele que ela errou. Então, o que eu vejo que acontece muito com a gente aqui como ser humano? A gente se vitimiza, mas a gente se coloca numa situação de culpa. E a culpa, padre, acomoda. A culpa é um lugar de muito conforto. Porque a responsabilidade te chama por responder por aquilo. Então, o amor, o acolhimento, ele vem com essa chamada de responsabilidade. Quando você é criança, você é vítima de uma situação. Quando você é adulto, não. Você responde por aquilo que você está fazendo. Então, para você seguir um caminho mais estreito, mais direito, você precisa sim ser acolhido, mas você precisa se responsabilizar também. E tudo está vinculado ao amor. Exatamente. E a gente precisa se responsabilizar. Viktor Frankl fala, né? Uma vida... Nós somos livres perante a vida, mas também somos responsáveis. A gente não pode sair achando que podemos tudo, que na maturidade da vida, a gente tem que deixar de se responsabilizar por aquilo que nos compete. Exatamente. Porque realmente a culpa nos coloca num lugar confortável, onde eu não preciso me responsabilizar por aquilo. Ou porque eu não tenho culpa, mas não foi minha culpa, é porque eu estou sofrendo por isso, por aquilo, a gente começa a se justificar. E então, ou porque a gente se coloca num lugar de vítima, né? E aí você recebe uma punição e acabou. Pronto. Eu não preciso fazer mais nada. Então eu estou sofrendo porque eu sou culpado por isso. Tá, e aí? Você vai fazer com esse sofrimento? Exatamente. Por isso que fica o buraco, Exato. o vazio. Porque a pessoa não se responsabiliza, ela não traz aquilo um sentido. Falhei nesse dia, não consegui cumprir o meu propósito, mas tudo bem, amanhã é um novo dia. E aí eu penso que assim que é se responsabilizar, olha, não deu hoje, mas amanhã é uma nova oportunidade de eu continuar fazendo aquilo que eu me coloquei. E aí as pessoas hoje vivem um desespero neurótico. Exato. E Viktor Frankl vai falar que o desespero é o sofrimento menos o sentido. Então Sofrer você sem sentido. sofre sem sentido, desesperadamente, vítima, e aí não consegue evoluir, não se responsabiliza por aquilo. Como se fôssemos intocáveis e livres de qualquer mazela. Né? Exatamente. Bom, já que a gente falou sobre isso, quero te perguntar, existe sentido no sofrimento? Existe. Se você tiver consciência de que ele tem essa parte nobre, essa parte que A minha frase lá no Instagram é bem essa: cresça porque a realidade convoca. Então, toda vez que ela te chama a sofrer e você tem consciência... Não é que as pessoas, elas confundem muito assim. Tudo tem um lado bom. Às vezes não tem, não. Às vezes o sofrimento, ele é sofrido, ele é doído e não tem nada de positivo naquilo. Mas se você aproveita esse momento de dor, de crucificação, para trabalhar o teu espírito, a dilatação do seu coração, ver algo de nobre nele, você dá sentido para esse sofrimento, você se torna o homo patens, né, o homem sofredor, e aí cai de novo naquela frase do meu pai, que você consegue carregar a sua cruz com classe. Se você não der sentido ao teu sofrimento, se você não entender... Olha, padre, a morte do meu pai foi uma das coisas mais... Se não foi a mais difícil que eu enfrentei até hoje, foi uma das mais difíceis, assim. Mesmo sendo cristã, acreditando na vida eterna, sabendo que ele tá lá olhando por nós, o vazio que ele deixou é muito sofrido. Mas eu costumo dizer que ele me ensinou muito mais com a partida dele do que quando ele estava aqui. Por mais ensinamento que ele tenha me deixado, um legado gigante.
Porque com o sofrimento que eu tive com a partida dele, eu aprendi tantas outras coisas foram dilatadas na minha alma, que não tem como você não evoluir fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, né? Você se torna uma pessoa muito mais evoluída, não tem como. O sofrimento, é só o sofrimento que traz isso. Então, sem desespero, um sofrimento com sentido sempre, buscando algo nobre, valoroso, que você consiga aprender diante da maior dor que você esteja carregando. Exatamente. O vazio pode ser experimentado por todos nós, porque vez ou outra é comum que a gente se sinta vazio, mas quando a gente abandona a vida, então a gente perde o sentido, a gente entra numa existência sem sentido. Mas se no vazio a gente pega com força a vida, a gente agarra a nossa vida com tudo que nós temos, somos, então a gente pode, mesmo vazios, entrarmos numa existência repleta de sentido. E como o Viktor Frankl, eu também estudei Viktor Frankl quando morei no Maranhão, já tinha estudado ele na filosofia, o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso na filosofia foi em cima de Viktor Frankl. Ai, que delícia. Então, assim, gosto muito de estudar isso e penso que o sofrimento, quando ele é evitável, se a gente quer sofrer, isso aí é masoquismo. Ai, tô com uma dor de cabeça, não, mas eu vou enfrentar essa dor de cabeça porque eu preciso sofrer, ou porque eu quero, ou porque... não, tem remédio, você pode tomar um remédio e a dor vai passar. Não é ir atrás do sofrimento, né? Não é ir atrás, não é buscar. Mas, quando o sofrimento ele não tem como ser tirado de nós, por exemplo, você precisou enfrentar o seu luto. E aí, como você disse, quando nós não podemos mudar alguma situação, a gente pode mudar-se, se transformar. E eu penso que aqui, enfrentar o sofrimento é a gente olhar, se ele pode ser evitado, então vamos encontrar alguma solução pra gente parar de sofrer, porque pra que ficar buscando sofrimento? Agora, se ele não pode ser evitado, então a gente pode olhar pra ele e ver o que ele nos ensina. O que diante dele a gente pode transformar em nós. Essa é a verdadeira liberdade, exatamente, né? Quando você escolhe qual decisão você vai ter, vai assumir diante de qualquer circunstância. Essa é a verdadeira liberdade. Não é você fazer... Quando você faz o que você quer, essa vida movida pelo prazer, sem comprometimento, sem responsabilidade, você tá preso a isso também. Exatamente. Você tá escravo dos seus prazeres. Então essa liberdade, ela nunca vai nos ser tirada. Você pode estar com uma doença terminal, você pode estar entrevado numa cama, estar num hospital. Continua livre. Livre, o espírito é livre para escolher quem você quer ser diante dessa circunstância. Então é o que eu falo, eu gosto muito da simbologia da árvore, raízes fortes e olhos ao alto. A gente cresce, é para o céu mesmo, né? É isso que dá uma sustentação para nós. A cruz por si só, ela é fincada na terra, mas ela leva para o céu, né? A simbologia dela é essa, uma vela que se queima em favor do outro. Estamos aqui para isso, para o outro, para sermos. Então, quanto mais a gente tem uma frase também que eu gosto muito, que eu guardei minha dor no bolso e fui cuidar de quem precisava, né? Também te ajuda a superar a sua dor. É um exercício de ser para. Então, isso agrega o acolhimento, agrega o amor, agrega a questão de você lidar com as adversidades da vida, agrega com os exemplos de Cristo na crucificação, no Getsemane, no carregar da cruz. E aí, quando o senhor fala de ajuda, de você buscar recurso numa dor de cabeça ou numa depressão, que você precisa tomar uma medicação, fazer um acompanhamento psiquiátrico, psicoterapêutico, quando você precisa de ajuda para arrumar a sua casa, porque você está trabalhando, está servindo outras questões, outros ministérios, mostra quando Jesus precisou de ajuda também para carregar a cruz. Ele também não estava ileso de ajudas, de alívio desse peso. Então, a família, a estrutura familiar, boas pessoas do seu lado. Exatamente. Pessoas que estão genuinamente interessadas na sua evolução vão te ajudar a sofrer com sentido. Com certeza. E o segredo tá aí, né? Na capacidade humana da gente transcender a nós mesmos. Porque o Viktor Frankl, ele usa uma analogia do olho. Nós usamos óculos, então a gente percebe que a gente tem alguma necessidade a gente precisa de uma ajuda para conseguirmos enxergar. Mas o olho por si só, a gente não consegue vê-lo. A não ser que quando a gente olha no espelho, que a gente consegue observar. Por quê? Porque o olho é totalmente para fora.
O olho é para o outro, é para aquilo que está para além de nós. Não é pra gente. A gente percebe que a gente fica em nós mesmos quando eu tiro o óculos, eu percebo que existe algo que me impede de bem enxergar. E o ser humano não é diferente. Acho que fazendo essa comparação, quando estamos presos em nós mesmos, a gente se torna, entre aspas, doente. Mas quando a gente sai de nós para o outro, então a gente está são, a gente está com a possibilidade de conseguir nos conectar com tantas outras pessoas e perceber a necessidade delas e ajudar. E também quando a gente sai de nós mesmos é quando a gente consegue perceber o sentido de todo esse viver. E aí cai lá naquele No comecinho que o senhor falou sobre o abandono, né? A sensação exato. de abandono. Quando você sai de si, você reconhece que tem pessoas também passando por dores. Uhum. Entendeu? Então você fala assim, bom, eu carrego a minha, mas todo mundo tem a sua. E a gente pode sim ajudar, né? Sim. Eu vejo assim, eu também, por ser padre, não fui privado do sofrimento. Porque sou ser humano e todo mundo, independente da escolha, da missão, da vocação, da profissão, como a gente começou a dizer, a gente vai enfrentar o sofrimento vez ou outra. E como é interessante receber no confessionário, para uma direção espiritual, para um aconselhamento, pessoas que trazem dores que eu já enfrentei. Então, da gente conseguir ter palavras de sabedoria para esse momento em que as pessoas estão enfrentando. E eu gosto de trazer sempre, quando eu falo sobre esse assunto, uma história que o Viktor Frankl se encontrou com uma mulher, acho que no Afeganistão, em algum lugar. Ele viu que ela tinha um colar cheio de dentes. Aí ele falou assim, mas que curioso, como que uma pessoa... Que diferente, né? Nunca vi alguém com cheio, andando por aí com dentes. E ele, curioso com aquilo, ele perguntou para aquela senhora por que ela tinha aquele colar diferenciado. Ela disse, olha, uma bomba atingiu a minha casa, todos os meus filhos morreram, e a única coisa que eu consegui pegar deles foi um pedacinho do dente. Então eu fiz esse colar para trazer junto comigo, para sempre lembrá-los. Aí ele falou assim, nossa, mas como que você consegue conviver com isso? Não foi um momento de muita dor? E agora você olha para esse colar todos os dias e vê isso, para você não é... Como é isso para você? Porque ele achou curioso, né? Aí ela disse, não, Viktor Frankl, porque hoje eu sou diretora de um orfanato. Ou seja, eu tô podendo ser mãe para aqueles que não têm. E aí tá o transcender o sofrimento, né? Ela poderia ter ficado presa na sua dor, ter chorado, olhado para aquele colar e ficar chorando a vida inteira. Não. Ela então assumiu, percebeu a sua missão, aquilo que a vida a convocava a ser, e ela assumiu. Diante da pergunta da vida, qual é o sentido do porquê viver agora? No momento em que você perdeu seus filhos, que você passa por esse luto, o que você pode fazer? E ela deu uma resposta. Não tem dor maior, né? Imagina, perder os filhos. E aí ela deu uma resposta. Então eu penso que hoje, nós que estamos enfrentando uma situação de dor, a gente pode escutar a vida nos perguntando qual é o sentido, qual é o sentido que é possível ser encontrado nessa situação específica. E a gente só pode respondê-la quando a gente transcende. Eu falava isso para uma prima minha ontem, ela tá vivendo um momento muito difícil. Uhum. E ela falou, eu acho que eu tenho algum karma. E eu falei para ela, olha para esse momento que você tá passando como uma pergunta. Uhum. Né, um questionamento. O que Deus quer me ensinar com isso? Sim. Aonde que eu preciso evoluir com isso? Porque é na dor que a gente aprende mesmo. Uhum. Poucas vezes na alegria a gente vai aprender. É na dor mesmo. Então ela acaba sendo, como eu falei, uma coisa muito nobre, se você souber aprender e usar isso a seu favor. Uhum. Para o outro também. Quando meu pai faleceu, a minha filhinha tinha 2 anos. E eu lembro que eu falei para minha mãe assim, Deus é tão sábio, que ele me fez mãe antes do meu pai partir. Porque existia alguém que precisava mais de mim do que eu mesma. Uhum. Né? Então, o egoísmo no sofrimento também faz isso. Você só olha pra você. Só olha pra você. E aí você fica vítima, você se sente injustiçado. Então, quando você tem alguém que precisa de você, que você precisa... Aí cai na frase de Nietzsche, né? Quando você tem um porquê, você se desprende de você, transcende para o outro. Então, minha filhinha de 2 anos precisava de mim, era um bebê. Então, eu não tive muito tempo pra olhar pra minha dor. Porque eu precisava ser mãe. Exato. Eu tinha os meus pacientes, eu tinha os meus alunos. A vida te eu tinha a minha né? mãe, que ficou quase 50 anos com meu pai, né? Que estava ali sozinha. Nenhum filho vai preencher
esse buraco do marido dela. Então, essa convocação te leva a sofrer com um pouco mais de dignidade, eu diria. Com muito sentido, sem desespero. Vitor Frankl foi muito sábio quando ele fala que o desespero é o sofrimento sem sentido. Exatamente. Nossa, Tatiana, que delícia passar esse pequeno pedaço dessa manhã com você. Eu Olha, que agradeço, muito obrigado, Padre, viu? sua bênção, Que viu? alegria. Tenho certeza que muitos que nos escutaram essa manhã cresceram, aprenderam. Amém, amém. E como a gente dizia, é um assunto muito complexo que a gente poderia falar muitas vezes. Sim. Então, se caso alguém ainda tem alguma dúvida, pode nos perguntar, que a gente depois entra em contato com a Tatiana e ela pode nos ajudar a responder. E você que nos acompanhou e acha que esse assunto pode ser escutado, ouvido, acompanhado por alguém que está precisando, então pode encaminhar esse momento aqui para alguém, essa Central Semana Santa. Tatiana, muito obrigado, viu, por tua presença aqui, por essa manhã maravilhosa. Olha, tenho certeza que todos que estavam nos ouvindo ficaram assim maravilhados e acredito que aprendemos muito com a sua presença aqui. Eu que agradeço. Volte mais vezes. Sempre que pra precisar. gente conversar sobre outros assuntos. E olha, você que aí nos escuta e acha que aquilo que nós conversamos pode ser transmitido para alguém, então compartilhe essa nossa Central Semana Santa com aqueles que precisam. E caso a gente não conseguiu abordar tudo, porque o nosso tempo é pequeno, o assunto é muito complexo e amplo, vocês podem mandar algumas perguntas para a Tatiana e ela vai responder, a gente pode colocar nas nossas redes sociais. Você quer deixar seu arroba do seu Instagram para quem quiser te seguir? Posso deixar, é @TatiMano. Muito obrigado, que alegria Eu ter que você agradeço, aqui. Ela Padre. sentou com prontidão quando nós convidamos e Sempre. foi uma manhã maravilhosa, de muito aprendizado. Eu que agradeço. E tenho certeza que vai nos ajudar a bem vivenciar essa Sexta-feira Santa. Amém. Que Deus te abençoe, Amém, viu? todos Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Padre. Gente, então, mais um tema na nossa Central Semana Santa, para além do sofrimento. Hoje refletimos sobre o sofrimento, se há sentido no sofrimento. Então, mais uma vez, a nossa gratidão a Tatiana Mano, que veio conversar com a gente hoje. Amanhã teremos mais um convidado, que você já pode acompanhar quem é nas nossas redes sociais. Pode acompanhar toda a nossa programação da Semana Santa aqui no nosso santuário e todas as nossas atividades no nosso site e também nas nossas redes sociais. E falando de Semana Santa, como eu disse, hoje é um dia de jejum, de abstinência, e você pode vivenciar esse dia de oração aqui no nosso santuário. De hora em hora, desde as 6 da manhã, nós estamos rezando a Via Sacra e ela se encerra às 13 horas. Então ainda dá tempo de você correr para cá para rezar um pouco, rezar a sua Via Sacra junto com Jesus. Às 15 horas teremos a ação litúrgica. Lembrando, um aviso muito importante, que logo após a nossa ação litúrgica, a celebração onde a gente tem o beijamento da cruz, teremos a linda encenação da Paixão de Cristo, preparado pelo grupo de teatro Vivarte. Vocês que conhecem, sabem da beleza que é essa encenação. Você que nunca participou, é uma grande oportunidade para vir e conhecer. Eles estão há meses ensaiando, eu pude acompanhar cada final de semana e garanto, está maravilhoso. Gente, tá lindo, é impossível não chorar, então você pode acompanhar aqui pelo santuário, ou se você não consegue vir até aqui, pode acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, vai ser transmitido também pelo Facebook. Então não deixe de acompanhar. E logo depois teremos a procissão do Senhor Morto pelas ruas aqui do bairro, próximo ao Santuário São Judas Tadeu. Então, você pode vir e depois teremos também um momento de passar pela imagem do Senhor Morto para fazermos a nossa oração. Tá bem? E amanhã, lembrando também que é um dia de silêncio, é o dia em que o Senhor Jesus ficou no túmulo. É um momento, um dia para nós recordarmos de tantos que já partiram, é um dia para nós nos unirmos ao Senhor, até a grande celebração da Vigília Pascal, esse dia de oração aqui no santuário, para fazer sua oração, e às 19h30 teremos a única missa do dia, a solene ação litúrgica, a Missa do Fogo Novo,
o sábado de aleluia. Então não deixe de acompanhar e caso você perdeu alguma informação, pode procurar as nossas redes sociais, o nosso site para se informar sobre a programação aqui da Semana Santa. Bom, gente, vocês sabem que nós estamos no ano jubilar, Jubileu de Prata. O santuário completa 25 anos que foi erigida a condição de santuário. E para nós é um momento muito especial, é um ano celebrativo. E nós temos na Igreja Antiga a Porta Santa. E então temos algumas datas específicas que você pode ter acesso pelo nosso site, pelas nossas redes sociais. Então todos os que nos visitam nestas datas podem alcançar indulgência plenária. Posso te informar que todo dia 28, dia votivo de São Judas, todo dia 18 e algumas celebrações importantes do nosso ano litúrgico é possível lucrar indulgência plenária. Para você ou para alguém que você conheça, da sua família ou do seu convívio de amigos que já tenha falecido. Para alcançar a indulgência plenária, você precisa passar pela Porta Santa, estar em estado de graça pela confissão, ter comungado o Senhor na Eucaristia, então ter participado da Santa Missa, rezar um Creio, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, nas intenções do Santo Padre o Papa. Feito isso, você pode direcionar a indulgência a você ou a alguém que já tenha falecido. E também nós não podemos deixar de agradecer a loja São Judas Tadeu, que patrocina esse momento. E por estarmos no ano jubilar, como eu acabei de dizer, temos muitos produtos à venda na nossa loja em comemoração deste ano celebrativo aqui no santuário. Hoje quero apresentar para vocês essa linda caneca, para tomar um leite. O frio já está chegando, então você pode fazer um chocolate quente, pode tomar seu café. Serve até para tomar uma água, deixar do lado da sua cama, para tomar água durante a noite. Então, esse é apenas um dos produtos que está sendo vendido lá na nossa loja. Então, passe lá, adquira esses produtos e tantos outros que vendemos lá na nossa loja. Fica ali ao lado da nossa secretaria. Aproveitando esse espaço que estamos falando dos nossos patrocinadores, queremos também agradecer o Café São Judas. Café, muito obrigado por todos os dias nos matar de fome com aquele cheirinho que chega até no nosso estômago. Quem já conheceu o Café São Judas sabe que lá só vende coisas deliciosas. Então, obrigado por patrocinar também essa Central Semana Santa para além do sofrimento. E chegou então o momento tão esperado que nós vamos tirar vamos conseguir solucionar as dúvidas da nossa fé com aquele quadro maravilhoso que durante toda essa semana a gente tem acompanhado, que é o Explica a Fé. Então, queremos chamar Inês e Frater Lislai, que estão lá tomando um café delicioso, que vão hoje nos explicar um pouquinho mais sobre a nossa fé. Então, com vocês, o Explica a Fé de hoje. Padre Said, bom dia para você, bom dia para vocês que nos acompanham em mais um programa Explica a Fé diretamente do Santuário São Judas Tadeu. Muita emoção, mais um dia juntos, celebrando a vida, celebrando as dúvidas, as perguntas, aprendendo sempre com ele, o nosso querido, o nosso inigualável Frater Lislai. Um brinde a você, as suas respostas sempre tão sábias, tão esclarecedoras, orientando tanta gente. Eu tenho recebido tantas cartas elogiando o nosso programa, falando legal. Da sua participação, falando do quanto você esclarece as dúvidas de forma muito simples, muito prática. Muito obrigada, viu, Frater? Não, eu que agradeço. A ideia é essa mesmo, é tentar explicar de forma um pouco mais simples aquilo que é dúvida de todos, né? Sim. Claro que a gente poderia remontar aqui um contexto histórico, bíblico, mais exegético, caso de cada coisa, mas esse não é o grande objetivo nosso, Sim. é tentar esclarecer de forma objetiva as perguntas que são colocadas aí pelo nosso telespectador. Mas é sempre uma alegria estarmos aqui, né, nessa sexta-feira da Sim. Paixão, momento de muita introspecção, Sim. momento em que nós entramos na paixão. E diante desse dia, qual que é a dúvida desse povo maravilhoso? Olha, a dúvida do povo maravilhoso é a seguinte: por que, Frater? Explica pra gente, conta direitinho. Porque exatamente na Sexta-feira Santa nós não celebramos missa na Igreja Católica.
Tá certo. Perceba que na quinta-feira, no caso ontem, no final da celebração não é dado uma bênção final, porque o tríduo é uma celebração contínua. Nós começamos ela na quinta-feira e nós vamos acabar agora na celebração da ressurreição. Mas a sexta-feira, ela é um tempo, ou é um dia, né, propício para nós entrarmos de fato no grande momento da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. A sua crucificação, como nós bem desejamos. É um momento propício para nós entendermos ou até sentirmos a ausência, porque foi isso que os apóstolos e os discípulos sentiram. Deus como se tivesse morrido mesmo. Sim. A ausência de Deus. Inclusive tem até um filme, né? Deus não está morto. Sim. Mas esse momento litúrgico, lembra que a liturgia é um kairos, é um tempo do Senhor. Sim. E o tempo que a liturgia nos oferece é o tempo em que Deus se ausenta, Jesus se ausenta, Jesus morre, né? Então por isso que nós não temos missa. Nós não temos missa, o altar está desnudado, o altar está vazio, não tem flores, não tem ornamento, não tem nada, porque nós precisamos agora entrar nessa dimensão litúrgica da ausência de Deus, da sua morte. E tem uma outra pergunta também que fizeram bastante nas cartas, nos telefonemas, pelo chat aqui, para saber por que nós beijamos a cruz durante a celebração da Semana Santa. A liturgia nos permite até ser esse beijamento da cruz no meio da celebração ou, em alguns casos, no final da celebração. É um momento de veneração, porque nós precisamos do sentido. Sim. Veja, a liturgia é um pouco fúnebre. Tem uma música do Padre Zezinho que ela chama Nênia. Né? A Nênia é um toque fúnebre, é um toque onde nós recordamos de fato alguém que morreu. E nessa liturgia nos oferece então um ato palpável, sensível ao nosso tato, né? Inclusive o beijo, né? Que nós damos ao crucificado, porque nós queremos adorar não a imagem, mas aquilo que ela representa. É uma adoração, é uma veneração deste que está na cruz. Por isso nós o adoramos, né? Nós o beijamos. Beijamos porque é como nós pegarmos uma foto de alguém muito querida, que já morreu, às vezes, já faleceu, e nós darmos um beijo. Por quê? É. Por causa que a recordação que nós temos desta pessoa esse exemplo, é uma recordação de muito amor. Sim. E ao olharmos para a cruz, essa é a recordação, Sim. essa memória. Nós queremos beijar o ato da nossa salvação, Sim. que é o ato de Jesus Cristo. E por isso, nas nossas celebrações, que é celebração da palavra, não tem missa em nenhum lugar do mundo, né? No que diz respeito à Igreja Católica Apostólica Romana. Sim. Não tem missa mesmo. É uma celebração que dá continuidade à quinta-feira. Certo. E nessa celebração o ato é um ato de veneração, de respeito, de adoração mesmo da paixão, do sofrimento. Ele sofreu por mim. Sim. Então merece um beijo de amor. Sim. É uma demonstração afetiva nossa, já que nós precisamos desse ato sensível. Sim, uma demonstração afetiva muito bonita, né? Eu espero que todos vocês, todos nós, possamos demonstrar diariamente, né? O amor, a grandeza, a generosidade, o carinho, o respeito, a humildade, né? Praticar todos esses princípios que valorizam tanto a vida e dão significado e fazem da nossa vida especial e de nós, pessoas especiais que olham para as outras pessoas com amor. Eu olho falando o que eu posso fazer para ajudar. Também, se não posso ajudar, não atrapalho, mas o importante é sempre o que eu posso fazer para melhorar como ser humano, como pessoa. E eu espero que vocês tenham gostado deste nosso encontro junto com o Frater Lislai, que é sempre um prazer receber meu partner querido, que fazemos aqui esse programa com todo carinho, com todo amor para vocês. E diretamente do Santuário São Judas Tadeu, vamos buscar o Padre Said. Onde é que você está, Padre Said? Nós estamos por aqui já. Vamos encontrá-lo. Um beijo para todos vocês. Obrigada, Frater Lislai. Eu que agradeço, querida. Beijo. Tchau, gente.
Inês, eu tô por aqui, aguardando ansiosamente a visita de vocês, porque ficaram me passando vontade durante essa semana toda, tomando esse café do Café São Judas todos os dias. Então, olha, espero vocês aqui, me tragam um pão de queijo, me tragam um salgado, um cafezinho quentinho, que eu também quero compartilhar dessas delícias do nosso saboroso Café São Judas. Bom, nós estamos encerrando mais um dia de Central Semana Santa. Eu quero agradecer você que nos acompanhou durante mais uma Central. Você também que está nos acompanhando desde domingo, em que nós estamos a cada dia recebendo um convidado especial. Obrigado pela presença de vocês, pela audiência. A todos também que nos escutam depois do programa ao vivo. A você que está assistindo agora, no momento em que chegou na sua casa, ou no momento em que conseguiu assistir. Então, muito obrigado. Não deixe de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a tudo que nós estamos conversando aqui na nossa Central Semana Santa, para além do sofrimento. Gente, agora eu vou fazer um pedido muito especial para vocês. Além de vocês assistirem e compartilharem, por favor, tem um sinalzinho de joinha aqui no YouTube. Vocês precisam dar o like, então, por favor, vão lá e curtam essa nossa publicação, por favor, porque isso vocês vão ajudar a gente no nosso engajamento, a gente vai ficar cada vez mais conhecido e vamos levar a devoção de São Judas Tadeu a tantos outros lugares. Então, combinado? Nesse exato momento, vai lá, já curte, já dá o like e vocês vão estar nos ajudando, tá bem? E amanhã ainda teremos mais uma Central Semana Santa, com o tema O Silêncio de Deus. E quem vai falar pra gente sobre isso é o Padre Igor, vigário aqui do nosso santuário. Então amanhã nós vamos refletir sobre esse tema que cada um de nós já passou, já presenciou. O momento em que parece que na nossa vida Deus se silenciou. Deus não falou mais nada. É um dia onde o Senhor está no túmulo. É o dia para refletirmos e rezarmos sobre o grande silêncio de Deus. Na parte da história da sua paixão, mas também muitas vezes na nossa vida. Então nós vamos querer entender um pouco mais sobre esse tema. E amanhã Padre Igor estará aqui com a gente para falar sobre isso. Então, nosso horário marcado amanhã, 11 da manhã. Eu espero por cada um de vocês. Espero que vocês também nos ajudem a divulgar a nossa Central Semana Santa, tá bom? Então, que Deus os abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar durante esses dias. A gente fica muito feliz de ter cada um de vocês aqui. E a gente se encontra então amanhã, ou quem sabe, durante as celebrações aqui do santuário. Então, se vocês nos verem aí pelos corredores, quero ver todo mundo comentando: Padre, eu tô assistindo e tá muito legal, tá bom? Ou se não tiver legal, vocês podem também falar: ô Padre, melhora isso daqui, que a gente tá sempre procurando fazer o melhor para cada um de vocês. Que Deus os abençoe e a gente espera então amanhã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, pela intercessão de São Judas Tadeu, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, até mais, até amanhã.